Boa noite. A paz. Então, estamos de volta agora, né? Nesta sexta-feira, já sábado do Senhor. São 15 para as 10, né? Da noite desse dia 21 de fevereiro de 2025. E estamos de volta para gravar o culto no lar que nós fizemos aqui algumas horas atrás aqui em casa, né, com os nossos familiares, visitas, né? Foi muito legal, foi muito bom, né? E é uma palavra para que a gente possa refletir em estarmos sempre voltados para a luz, que é Jesus, né? O tema é 5 características do girassol que todo cristão precisa ter. Então, quando a gente lê lá em João, capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você já viu um girassol? Então, ele é uma flor amarela, muito grande, que se move sempre em direção ao sol. Assim que suas primeiras folhas brotam na terra, o girassol logo procura a luz solar. É como se ela soubesse que a claridade e o calor do sol trarão vida a ele. Isso quer dizer que se colocássemos essa flor em uma sala bem escura e fechada, ela morreria? Sim, em pouco tempo. E assim como os girassóis, o nosso corpo também necessita da luz e do calor do sol para se manter vivo. Mas não é só o corpo que precisa de cuidado. O nosso espírito também precisa de luz para não morrer e manter acesa a fé e a esperança em nosso coração. Mas afinal, que luz é essa? Jesus nos dá a resposta. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora que sabemos que Jesus é a luz que precisamos para viver, vamos entender por que a nossa vida espiritual deve ter em comum com os girassóis e o que devemos fazer para estarmos sempre ligados a Cristo. Primeiro ponto: devemos dar bons frutos. Você sabia que um dos motivos pelos quais o girassol é reconhecido e cultivado em vários lugares do mundo é a qualidade do óleo produzido através das suas sementes? O óleo de girassol é considerado um dos melhores e mais saudáveis entre todos os óleos comestíveis. Para se ter uma ideia, as suas propriedades são boas para o coração, para o cérebro, sangue e a pele. Da mesma forma, nós cristãos devemos ser reconhecidos pelos bons frutos que geramos através do Espírito Santo. No livro de Gálatas, vemos quais são esses frutos. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O girassol, ele é uma flor muito bonita e tem um perfume muito agradável. Porém, mais importante do que isso é o bom fruto que ele oferece. Você também pode ser uma pessoa agradável e de boa aparência, mas Deus espera que você seja mais do que um rosto bonito. Ele espera que você gere os bons frutos que vão abençoar não somente a sua vida, mas também das outras pessoas. Segundo ponto: devemos nos adaptar às diversas mudanças da vida. O girassol é muito resistente às mudanças climáticas. Ele pode resistir a dias muito quentes, como também não se abala com temperaturas mais baixas. Graças à firmeza de suas raízes e do seu cabo, essa planta ainda se mantém firme no chão depois que uma tempestade passa por ela. Além disso, os girassóis têm uma capacidade muito grande de se adaptar aos solos menos férteis e irrigados. E assim como essas flores, um cristão precisa se manter firme em sua fé em Deus, independente da situação em que a sua vida se encontra. O profeta Abacuque sabia muito bem disso, por isso escreveu no capítulo 3, versículos 17 a 18 do livro de Abacuque:
Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aquele que age como girassol e consegue se adaptar às diversas mudanças da vida, guardando os mandamentos de Deus, mesmo nas situações mais difíceis, se torna uma pessoa madura e firme na fé. Alguém com coração semelhante ao de Jó, um homem de Deus, que blasfemou contra o Senhor, mesmo diante de tanta que na verdade não blasfemou contra o Senhor, mesmo diante de tanta destruição, angústia e dor. Terceiro ponto. Devemos sempre nos orientar pela luz. Então, o fenômeno que faz o girassol girar é conhecido como rastreamento solar, o que significa que ele é orientado pelo Sol. Em uma plantação de girassóis, à medida que o Sol segue seu curso, nascendo no leste e se pondo no oeste, vemos as flores se movimentarem no mesmo sentido, e elas nunca vão para o lado contrário. Deus é o nosso Sol, e nós somos os girassóis que precisam da sua luz para serem guiados para o caminho certo. Vamos ver o que está escrito no Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Assim como a planta precisa seguir o caminho do sol durante o dia para sobreviver, nós precisamos nos manter focados em Deus o tempo todo para não perdermos a direção. Quando temos a presença do Senhor em nossas vidas, ficamos fortes. A nossa fé se torna inabalável, passamos a ter a certeza da salvação e produzimos os frutos do Espírito. Também começamos a ter amor pela obra de Deus e contribuímos com ela com alegria. Quarto ponto. Devemos amadurecer nos momentos de escuridão. Quando o sol se põe e a noite chega, o girassol volta à sua posição original, porque as suas células deixam de receber o estímulo que provoca o seu movimento. E é durante a noite que essa planta usa toda a energia que absorveu durante o dia para fazer com que as suas sementes amadureçam e, consequentemente, gerem novas plantas. O girassol não deixa de se desenvolver, porque é como se soubesse que na manhã seguinte o sol surgirá novamente e lhe dará tudo o que ele precisa. Da mesma forma, quando uma pessoa passa por um momento de escuridão na sua vida, ela não deve desanimar e nem deixar de crescer espiritualmente, porque Deus não nos abandona e no tempo certo. Ele renova a nossa vida. É por isso que está escrito no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos ser como girassol e aproveitar esses períodos de escuridão para nos lembrar de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e com isso esperarmos nele com confiança. Nessas horas em que nos sentimos longe da sua luz, devemos buscar o Senhor orando, cantando louvores e meditando em sua palavra, pois ele sempre nos ouve. O profeta Samuel disse lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Quinto e último ponto. Devemos deixar um legado para as próximas gerações. Talvez você não saiba, mas o ciclo de vida de um girassol dura no máximo 1 ano. O que para uma flor é muita coisa, né? Porém, nesse curto espaço de tempo, ele absorve tanta luz do sol que quando morre, deixa no solo uma quantidade incrível de nutrientes para que novos girassóis possam brotar e se desenvolver. E a Bíblia diz que os nossos dias aqui na terra também são passageiros. No Salmo 90, Moisés escreveu: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E assim como os girassóis, devemos viver em comunhão com Deus todos os dias, para que os frutos desse relacionamento sejam transmitidos como herança a todos aqueles que virão depois de nós.
Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu pouco antes da sua morte. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse é um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Mesmo sabendo que seria morto por pregar o evangelho de Cristo, Paulo continuou levando a palavra às multidões e ensinou outras pessoas a fazerem o mesmo. O seu legado foi tão grande que até hoje milhões de pessoas ainda se convertem e são edificadas através dos seus ensinamentos. E você? O que deixará neste mundo depois que partir? Como você acha que as pessoas se lembrarão de você no futuro? Quais frutos você vai deixar? Se você nunca parou para pensar sobre o seu legado, eu te convido a parar por alguns instantes e refletir sobre tudo isso. Viver não é apenas desfrutar o presente. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Se não tivermos isso, condenaremos a próxima geração. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com consequências ruins nos seus lares que são frutos de decisões e atos ruins dos seus antepassados. Por isso, lembre-se, a maior riqueza que deixaremos não é a material, e sim os valores cristãos que semeamos na vida de outras pessoas, que se lembrarão daquilo que fizemos. Que, assim como o girassol, possamos deixar coisas positivas para aqueles que virão depois de nós. Deus te abençoe. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa dentro dos seus filhos. Aí fica uma oração. Senhor, muda hoje o nosso olhar para que todo o nosso ser seja luminoso. Amém. Amém. Então, fica essa palavra e a reflexão, né? De que, assim como o exemplo do girassol, nós estejamos sempre voltados para a luz e dando sempre os melhores frutos. Ou seja, vamos deixar Deus, que é o agricultor, cuidar dos nossos ramos que estão enxertados na videira, que é Jesus. Agradecemos e pedimos a Deus que nos dê a todos um ótimo sábado, que nós possamos estar cada vez mais na presença dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.